Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, ensinai ou fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são palavras de Jesus. É uma missão que Ele coloca para todos nós: ide, fazei discípulos a todas as nações, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus, Ele ensinava os seus discípulos. Ele está dando ordem agora para que eles repassem, para que eles ensinem, não o que está na cabeça deles, mas o que eles têm aprendido do Mestre, Jesus. E essa mesma missão é para nós. Os discípulos foram repassando, chegou a nós e Jesus nos dá essa ordem: ide, ensinai a todas as nações todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. É uma promessa. Jesus está conosco. Quando você ensina, quando você faz a obra do Senhor, não é você, não é na sua dependência, mas é o Espírito Santo através de você fazendo. Jesus está com você. Até quando? Até o fim. Olha que fidelidade. Por isso que nós temos que ter consciência espiritual de quem nós somos em Cristo e usarmos dessa autoridade que foi conquistada por Ele. Vamos aprender mais alguns desses ensinamentos. Mateus capítulo 13. Um ensinamento que Jesus traz para os discípulos, para as pessoas, para nós. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44, vamos ler até o 46. Novamente, Jesus dizendo: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Jesus aqui está usando essas parábolas, está ensinando algo muito precioso sobre o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É onde o Senhor está, é onde Deus está. É onde Ele organiza todas as coisas espirituais, sobrenaturais. É semelhante ao reino que a gente conhece. Todo reino tem um rei, tem um governo, tem ministros, tem leis que regem, que faz aquele lugar acontecer. A gente está aqui numa nação. Essa nação tem o seu governante, tem a sua ideologia, tem as suas leis. O país funciona conforme a sua visão, as suas crenças, as suas leis. E o reino dos céus é a mesma coisa. Ele funciona semelhantemente ao reino que a gente conhece. Ele
Ele tem os seus próprios valores, o reino dos céus, tem as suas leis, tem a sua ideologia para a humanidade. E Jesus está explicando sobre esse reino para aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam debaixo de um reino, estava debaixo do Império Romano. E Jesus, ele estava ensinando sobre um reino, sobre o reino dos céus. Era algo novo ali para eles. As construtoras, muitas vezes, quando vai iniciar um empreendimento, elas não constroem todas as casas ou erguem um prédio e só depois de pronto ela começa a vender. Ela faz o projeto e ela começa já a anunciar, ela começa a divulgar, ela começa a mostrar aquele empreendimento para as pessoas. E as pessoas, à medida que vai tendo acesso àquele empreendimento, elas vão sonhando junto com aquilo. Elas vão desejando ou não, querendo participar daquilo. Uns falam, não, isso não é para mim, e já rejeita. Outros falam, nossa, que coisa maravilhosa, que lugar maravilhoso. Essa casa vai ficar maravilhosa. Essa piscina no condomínio, essa quadra de tênis, as pessoas vão sonhando com aquilo. E aquelas que recebem aquilo, ainda não está pronto, mas elas já acreditaram na ideia. E elas compraram aquela ideia. E à medida que elas compraram aquela ideia, elas vão participando, elas vão se relacionando, e elas já vão fazendo parte daquela cultura, daquele ambiente, vai construindo um relacionamento. O reino dos céus é assim. Jesus estava apresentando algo que ainda as pessoas não conheciam. Elas conheciam o reino que elas estavam. Vocês conhecem o reino que vocês estão. Vocês conhecem como é que funciona nos Estados Unidos. Vocês conhecem como que funciona o Brasil. Mas Jesus está falando de um outro reino, o reino dos céus. E para ele explicar sobre esse reino, ele fala assim, esse reino, ele é semelhante a um tesouro escondido. Para vocês terem uma ideia desse reino, ele é semelhante a um tesouro escondido. E a pessoa que consegue, a pessoa que achou esse tesouro, por causa da sua alegria, ele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino de Deus, se você ainda não entendeu essa parábola, Jesus está querendo dizer o seguinte: a pessoa estava andando pelo campo e ela achou um tesouro naquele lugar. Só que a terra pertencia a outro. Só que ele achou aquele tesouro, o que ele fez? Ele deixou escondido. E ele fez um sacrifício enorme, ele mudou a vida dele, ele vendeu tudo que ele tinha por causa daquele tesouro e comprou aquela terra. Para quê? Para que ele usufruísse daquele tesouro, porque aquele tesouro estava na terra de outra pessoa. Mas como ele achou aquele tesouro, agora ele vende tudo e compra aquele campo para ele usufruir daquele tesouro. Por quê? Porque aquilo era muito valioso. Jesus está explicando sobre o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus é isso. Se você não entender o valor que o reino dos céus tem, sua vida não vai se transformar. Você não vai fazer sacrifício nenhum. Mas quando você entende o valor que tem o reino dos céus,
você não tem nada que substitui isso na sua vida. Eu estava assistindo uma série no Netflix sobre a história da Spotify. E tem algo interessante nessa história, que entra uma advogada na jogada. E ela muda toda a história da Spotify. Porque eles precisam legalizar a empresa. E essa advogada era muito competente. E ela trabalhava já num escritório de advocacia muito famoso, ela ganhava muito dinheiro, era muito bem sucedida. E esse escritório, ela já trabalhava no segmento da música. E a Spotify estava começando e eles fizeram um convite para ela ir trabalhar. Agora, a Spotify era uma startup, era um projeto. Não existia ainda, era uma ideia. Mas quando eles apresentaram essa ideia para ela, e ela viu que aquilo era muito valioso, ela trocou toda a carreira, toda a posição, toda a segurança que ela tinha para ir trabalhar na Spotify. E o que virou a Spotify? Mudou a indústria da música. Quando você entende que algo é muito valoroso, você coloca toda a sua energia, toda a sua força naquilo. É o que Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas. O reino dos céus é como um tesouro escondido. E aí eu pergunto a vocês, quanto o reino do céu tem valor para você? Para você, o reino do céu é como um tesouro escondido que você é capaz de vender tudo para se apropriar, para desfrutar daquele tesouro? O texto fala que o homem escondeu, e a alegria dele era tanta que ele foi e vendeu tudo e comprou aquele campo. Mas olha só uma outra história que Jesus conta. Mateus capítulo 19. Vai um pouquinho para frente. No versículo 21. Um certo jovem, Mateus 19, versículo 21. Um certo jovem, ele chega para Jesus e fala: como é que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E aí Jesus começa a explicar o que ele tem que fazer. E aí o jovem fala: mas eu já faço isso. Eu já vivo princípios. Viver princípios bíblicos, o que é viver princípios bíblicos? É ser bonzinho, é não roubar, é não matar, é não adulterar. Isso são consequências do tesouro que você encontrou e você vai começar a fazer parte dessa riqueza. Mas muitos querem fazer parte da riqueza, mas não querem comprar, pagar o preço e valorizar o terreno, a compra do terreno. E esse jovem era assim. Ele vivia princípios. Ele até buscava a Deus. Ele desejava a Deus. Mas até um certo limite. Por isso que Jesus ele chega no versículo 21 e fala: bom, eu sei que você vive princípios, eu sei que você faz muitas coisas boas, certas, corretas, que agrada a Deus, mas se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu.
Não é isso que você quer? Não quer ter a vida eterna? E vem e segue. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, o que aconteceu com ele? Foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. O homem que encontra o reino de Deus, a alegria dele é tão grande, que ele vai e vende tudo para comprar aquele terreno e usufruir do tesouro, do reino dos céus. O jovem que queria o reino dos céus, ele não era capaz de ter essa atitude. A riqueza era maior para ele. Existem coisas na nossa vida que nos impedem. Às vezes é a riqueza, às vezes é o trabalho, às vezes são os relacionamentos. Existem coisas que nos impedem de valorizar o reino dos céus. As outras coisas são mais importantes do que o reino dos céus. Tem alguma coisa na sua vida que tem substituído, que tem causado tristeza quando você precisa decidir, quando Jesus ele te confronta e fala: falta uma coisa para você fazer, para você se tornar realmente meu discípulo e me seguir. Tem alguma coisa na sua vida que você, como esse jovem, fica triste e não muda e continua na sua vida? Ou você realmente valoriza o reino dos céus a ponto de ser prioridade na sua vida? Porque aquilo que tem valor, nós vamos colocar como prioridade. Aonde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Vai estar o seu coração. Vamos lá voltar em Mateus 13. O texto continua. No versículo 45. Jesus dá um outro exemplo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, ele era comerciante, ele trabalhava com isso. Ele procurava pérolas valiosas, porque à medida que ele encontra, ele poderia fazer muito mais dinheiro com isso. E quando ele encontra essa pérola de grande preço, o que ele faz? A mesma coisa, ele vende tudo, porque é como aquela advogada. Ele fala: puxa, isso aqui, se der certo, minha vida vai ser transformada, isso aqui é muito bom. Ela coloca valor aquele projeto, ao reino dos céus, que a gente não vê. A gente dá valor para aquilo que a gente vê. Para sua casa, para sua esposa, marido, coisas. O reino dos céus, Jesus estava tentando explicar para aquelas pessoas, ele é tão especial, ele é tão importante para a vida do ser humano, que ele vai provocar uma vida eterna, não é temporal. Por isso que ele é muito valoroso. E quando você enxerga isso, você não substitui. Agora, nessa mesma explicação, Jesus ele fala assim: só que tem um detalhe, algo que vocês precisam saber sobre esse reino. Que a partir do versículo 47 ele começa a explicar. Porque como eu falei sobre o empreendimento de uma construtora, tem pessoas que vão olhar e falar: não quero. É muito bom, mas deixa, mais para frente eu vejo, agora não. E Jesus ele começa a explicar no versículo 47, tem um detalhe. Deixa eu explicar mais sobre esse reino dos céus.
Novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar. Ele está explicando sobre o reino do céu, que recolhendo toda a espécie, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, ajuntam os bons em cestos e lançam para longe os ruins. Então, uma boa pescaria, quando você retorna, você começa a separar aqueles que são bons. Esse aqui vai dar para fazer negócio com eles, mas esse aqui é muito ruim. Você lança fora, não serve. O reino dos céus é assim. Ele vai funcionar dessa maneira. Aqueles que rejeitaram Jesus, rejeitaram esse reino, esse governo, ele vai ser lançado fora, porque vai chegar um momento que a rede vai ser jogada e Jesus ele vai puxar essa rede e ele vai separar os bons e os ruins. Às vezes você ouve dizer assim: não, mas eu confio na justiça do Senhor. Talvez a justiça do Senhor vai ser esse dia. A sua fidelidade a Ele vai ser só nesse dia. É nesse dia que Ele vai olhar para você e vai falar: filho bom e fiel, eu me alegro por você. Já pensou Deus falar isso de você? Agora, já pensou se Ele fala: você é um peixe ruim, e te lançar fora? O reino dos céus é assim, Jesus está explicando. Versículo 49. Aí ele é mais claro: assim será no fim do mundo, os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos. Não, vai ser assim. E lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: tens compreendido todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Eu faço a mesma pergunta para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sobre o reino dos céus? O valor que ele tem? E a consequência daqueles que rejeitam? Se você quer o reino dos céus por medo, você já está rejeitando, porque você está pensando em si próprio. Mas aquele homem que vendeu tudo, ele vendeu tudo para comprar, por quê? Porque ele sentiu alegria. Nós precisamos ter alegria de fazer a obra de Deus, de viver o reino dos céus aqui na terra. Nós precisamos ter essa alegria. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, Jesus continuou dizendo: já que vocês entenderam, deixa eu falar uma coisa. Todo escriba que é instruído acerca do reino do céu é semelhante a um homem que é chefe de família e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Jesus está querendo dizer o seguinte: os discípulos de Jesus, eles estavam mais preparados para ensinar sobre a lei do que os próprios escribas e fariseus, que eles ensinavam somente a lei, ensinavam o Antigo Testamento. Mas os discípulos de Jesus, eles tinham a condição, tinham conhecimento do Antigo Testamento, mas agora eles tinham um novo com eles,
Eles tinham Jesus com eles. É como um chefe de família que tira do seu tesouro ali aquilo que é antigo, mas novo também. Ele não despreza o antigo, as riquezas antigas só porque é antiga, é riqueza do mesmo jeito. Ele não despreza, mas ele também não fica só com aquilo que é antigo, aquilo que já passou, aquilo que fez diferença na história, mas ele recebe o novo, ele recebe Jesus, ele recebe os mandamentos de Jesus. Essa é a vantagem de ser um discípulo de Jesus. Vem o frescor, vem um vinho novo sobre nós, vem o Espírito Santo sobre nós. Era isso que Jesus estava falando. Não adianta ser religioso, não adianta ter apenas conhecimento. O reino dos céus, para você receber o reino dos céus, comece em mim, Jesus. É o novo, é o novo. Por isso que ele diz, quando ele começa o seu ministério, e ele está ali na praia, e ele começa a escolher, a chamar os seus discípulos, os primeiros a serem os seus discípulos, seus seguidores, e ele está ali pregando, e ele começa a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos. Sabe por quê? Porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, aquele projeto para a eternidade, agora começa a virar realidade. Começa a ser realidade. Como? Em mim, Jesus. Por isso, se arrependa. Compreende essas verdades. Reconheça quem você é, que você está no caminho errado. Receba o novo, receba o reino dos céus. Olhe para mim, Jesus, e me valorize. Vende tudo e me segue. Aquele jovem não fez isso, porque ele olhou simplesmente pela riqueza. Talvez a história daquele jovem teria um fim diferente. Talvez ele não perderia a riqueza que ele já tinha. Talvez ele multiplicaria aquilo. Jó, ele perdeu tudo. Era um homem rico, mas ele continuou a sua jornada, a sua fidelidade com o Senhor. E no final, ele recebe em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. O reino dos céus é como um tesouro escondido, que quem acha faz de tudo para viver aquilo, para receber aquilo, para ter aquilo na sua vida. Hoje a gente celebra a ceia do Senhor. Eu quero que você tenha consciência disso. Que o reino dos céus, ele já iniciou aqui na terra, através de Jesus. Se arrependa, valorize as coisas do Senhor. Jesus, ele muda a história da humanidade. Ele é a redenção. Por isso que ele nos deu essa instrução, essa ordenança de fazermos a ceia do Senhor para sempre relembrarmos. E antes de participarmos, eu quero encerrar com 3 versículos que está lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
Plenitude dos tempos foi o tempo em que Jesus estava ensinando ali. Para que ele enviou seu Filho? Para redimir o que estavam sob a lei, sobre o velho, para que recebêssemos a adoção de filhos. Através de Jesus, nós fomos adotados como filhos de Deus. A humanidade ela está enganada quando ela diz: eu quero isso porque eu também sou filho de Deus. É um engano. Filho de Deus são aqueles que receberam a redenção através de Jesus. Esses sim são chamados filhos de Deus. Quem não fez isso, quando os anjos jogarem a rede, vão ser separados. Essa é a verdade sobre o reino dos céus. Não vai fazer parte do reino dos céus. Vai fazer parte do reino que a pessoa escolheu. É os Estados Unidos? É a família? Qual reino as pessoas têm escolhido? Qual reino você tem escolhido? É esse que vai ser o seu destino. E porque vós sois filhos. Tem mais, porque vocês se tornaram filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Todas as coisas acontecem através do Espírito Santo que recebemos, através do sim. Eu quero o reino dos céus para a minha vida. Eu vou vender tudo, porque eu quero isso para a minha vida. Eu valorizo. Não tem nada que substitui. E Jesus estava ali com seus discípulos. E a Bíblia fala que foi na noite em que ele foi traído. Quando acontece alguma coisa errada com nossas vidas, a gente sofre qualquer injustiça, a gente quer abandonar tudo, a gente quer largar, principalmente as coisas relacionadas a Deus. Mas Jesus, na noite que foi traído, ele estava ali com seus discípulos e mesmo assim ele falou: faça isso em memória de mim, para vocês lembrarem que eu vou morrer por vocês. E aí ele pegou o pão, partiu ali o pão e falou: isso vai acontecer comigo. Meu corpo vai ser dilacerado, eu vou ter que fazer esse sacrifício por vocês. Por isso, façam sempre esse memorial para lembrar o que foi feito por vocês. Não despreze, valorize o reino dos céus. E aí ele pegou o cálice e falou: eu vou precisar ser morto, meu sangue vai ser derramado na cruz. E isso me deu. Jesus conquistou toda a autoridade nos céus e na terra por causa do sacrifício dele na cruz. Quando nós participamos da ceia do Senhor, a gente relembra o que Jesus fez por nós. E depois de ele dizer essas palavras, ele deu graças ao Pai. É o que nós vamos fazer agora. E vocês podem vir à frente, pegar esses elementos e guardar que todos peguem para a gente fazer juntos. Porque a ceia do Senhor nos coloca no mesmo nível. Não importa se você ganha mais ou menos, não importa se você é mais bonito ou feio,
Não importa se você é mais inteligente ou menos, não importa se você é branco, preto, magro, gordo, em Jesus não há diferença, nós somos iguais. Quando nós temos o coração correto em Jesus, nós não nos achamos melhor do que ninguém, porque na verdade nós não somos. E Jesus mesmo deixou esse ensinamento ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele se colocou menor do que todos ali, sendo o maior deles. Senhor, nós te agradecemos por esse sacrifício de Jesus na cruz, por nós. Que poderoso, que sofrido, mas que nos salvou, nos deu acesso ao reino dos céus. Nós pertencemos ao reino dos céus, não a esse reino aqui na terra. Jesus conquistou isso por nós. Não seríamos capazes de nada do que pudéssemos fazer seria capaz de nos dar acesso a isso. Somente Jesus. Nessa manhã nós queremos relembrar a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo e Ele voltará para nos buscar e nos levar ao reino eterno, o reino dos céus. Que enquanto estivermos na terra, o Senhor nos dê essa consciência de ser o maior tesouro das nossas vidas, o que Jesus fez por nós, nos dando acesso a esse reino. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos cear. O que você tem para dizer ao Senhor? O que vai no seu coração? Jesus sabe tudo o que está no seu coração. Se tem algo que disputa o seu coração, conserte no dia de hoje. Deixe Ele entrar totalmente, Ele seja tudo para você. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Cada um aqui que veio buscar o Senhor. Derrame o seu Espírito sobre nós. Traga revelação, transformação aos nossos corações. Que possamos ser moldados pelo Senhor de glória em glória. Até que possamos nos parecer com o nosso Mestre Jesus. Abençoe esse dia, Senhor. Abençoe essa semana. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus.